No rádio. Check-up no rádio, hoje recebendo com alegria o Dr. Manassés Medeiros, ele que é médico da família e especialista em ultrassonografia do Instituto Penedo aqui na cidade de Caicó. Dr. Manassés, ele foi carinhosamente, né, Geraldinho, apelidado por Ian Daniele como Dr. Colírio. Fica difícil, eu gosto de chamar de Dr. Colírio, né, Dr. Manassés? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Marco tava dizendo que não ia chamar, não. Bom dia, pessoal. Marco tava dizendo aqui que o problema dele era chamar essa história. Quem gosta de chamar é Ian Daniele, Dr. Colírio. Ela fez, eu não vou chamar, nós vamos dar no contrato, não. Mas ele tá preocupado com isso. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, né? Queria que você, para começar, falar um pouco o que exatamente é a ultrassom e como ela funciona no diagnóstico médico. Marcos, a ultrassom é um exame que hoje vem se popularizando cada vez mais, né? Acho que é difícil alguém que não tenha realizado um exame de ultrassonografia, né? Diferentemente do que os pacientes pensam, né? E também os próprios médicos também, é um exame que tem muitas limitações, né? Então é um exame que dá para ser feito no corpo praticamente como um todo, mas ele tem limitações. Limitações do operador, porque depende de quem realiza, ou seja, a máquina não faz o exame sozinho, ela precisa ser manuseada, né? Seguindo protocolos e técnicas para você examinar um determinado órgão. E a técnica que ela utiliza é basicamente ondas de som, por isso que chama ultrassom, ondas de som. Então, basicamente no princípio físico, o som se transmite bem na água, por isso que a gente usa um gel para fazer a transmissão e encostar o transdutor no corpo do paciente. E o inimigo número 1 do ultrassom é gás. Por isso que quem vai fazer ultrassom pede para fazer um preparo, para ficar tomando simeticona alguns dias antes, fazer uma limpeza, né? Um esvaziamento intestinal de uma melhor eficácia, porque a imagem fica toda preta, fica com reverberação e a gente não consegue enxergar. Por exemplo, se tiver uma alça intestinal por cima ali do fígado, se a gente não fizer manobras para tirar aquela alça de cima, a gente só vai ver gás. Então é só interferência. Então ela tem limitações perante o princípio físico dela, mas é um exame hoje considerado um exame de um custo acessível, não é de alto custo, é de baixo custo na verdade. É um exame rápido, é um exame prático de ser feito, é um exame indolor, certo? E é um exame que geralmente não traz prejuízos ao paciente. Então, ele é um exame hoje cada vez mais popular e mais realizado e é considerado um exame básico muitas vezes de triagem, que quando você encontra algum tipo de lesão, na maioria das vezes você vai precisar partir para um exame diagnóstico mais assertivo, dependendo da lesão. Por exemplo, você está fazendo uma ultrassom de abdômen superior, abdômen total, e você encontrou um nódulo no fígado. Ali você vai ter características que possam te dizer que é um nódulo benigno ou que é um nódulo maligno, mas você não consegue dizer de certeza. Então, acaba sendo uma triagem para você pular para evoluir para uma tomografia. Agora, quais são as principais áreas da medicina em que o ultrassom é mais utilizado? As principais, a área de clínica médica e a área de ginecologia e obstetrícia. Disparadamente são as áreas que se utilizam mais, porque as ultrassons mais pedidas, vamos falar, tanto no meio privado como no meio público, vêm a ser ultrassons que estudam o abdômen como um todo, né? E aí tem subdivisões, desde um abdômen total, um abdômen superior, as vias urinárias, a próstata, pequenas partes, né? Quando você quer avaliar, por exemplo, tireoide, é também uma área bastante estudada. E desde a área de ginecologia e obstetrícia, que vai desde as transvaginais, né, a também como as obstétricas, que são realizadas, tem a obstétrica por via transvaginal, que é um protocolo, e a obstétrica também por via abdominal. O ultrassom, ele tem alguma contraindicação ou situações em que não é recomendado? Basicamente não. Tem alguns cuidados para algumas situações específicas, né? Se você está querendo realizar uma ultrassonografia numa região que a pele esteja machucada, que a pele esteja inflamada. Então, assim, vai ter uma limitação do ponto de vista de contaminação, do ponto de vista de dor local. Por exemplo, recentemente eu fiz de um paciente, aí nem é culpa do paciente, nem é culpa da gente, vamos falar assim, porque a gente estava realizando pelo serviço público e marcaram para ele, já era uma ultrassom antiga, né, que ele estava para realizar, e ele tinha acabado de fazer uma cirurgia na barriga. Aí ele, para não perder o exame que ele já vinha esperando há bastante tempo, ele foi. Só que era uma ultrassonografia, se eu não me engano, de próstata. Só que ele tinha uma cicatriz bem grande, ainda com os pontos, chegando na região do baixo ventre, onde a gente tem que fazer um pouco mais de pressão. Então Mas isso acaba altera o incomodando. resultado?
Altera o resultado? Não altera o resultado, mas incomoda o paciente, né? Incomoda bastante. Então é um exame que eu disse até ele, ó, que o ideal para você era que fosse remarcado para mais na frente, quando você tivesse recuperado a cirurgia, para poder realizar, porque vai te incomodar, porque a gente acaba tendo que fazer uma pressão maior no exame de próstata. Então existem condições em que não é tão, digamos assim, aceitar fazer a ultrassom. Nesse caso em específico, ele era para estar recuperado da cirurgia para poder fazer, porque, queira ou não queira, se você fica manipulando uma ferida operatória, vai doer, né? Como é que o ultrassom ele pode ajudar no acompanhamento da gestação? Por exemplo, há muito mito e verdade sobre isso, né? Ele é seguro para a mãe e para o bebê? Sim. Sim, ele é um dos exames mais considerados seguros. Os exames que geralmente se contraindicam para a gestação são exames que levam radiação. Então, são em último caso que você vai ver uma mulher podendo realizar, a não ser quando o risco compensa, o benefício compensa o risco, né? Então, raio-x, radiação, tomografia, várias vezes mais radiação. Então, são exames que você não vê de rotina sendo feito em gestantes. Já a ultrassonografia, como basicamente não tem riscos, ou seja, você não gera riscos ao feto, você vai ver sendo realizado com a frequência a depender da situação da criança e da mãe. Então, é um exame que é mais realizado durante a gestação, é a ultrassonografia. Existem tipos diferentes de ultrassom? Quais são as principais diferenças entre eles? A verdade é o ultrassom, ele é o método, né? É o método, só que dentro da metodologia da máquina que a gente usa o método da ultrassonografia, existem os modos, né? E o modo B é o modo principal, que é a escala de cinza, né? Que é quando a gente vê a imagem em escala de cinza. Aquela imagem padrão que vocês veem no ultrassom, preta, com branco, com vários tons de cinza, a gente chama escala de cinza, que é o modo B. Mas também a máquina a gente consegue fazer o modo Doppler, né? O modo Color, que usa uma técnica diferente e que faz aquele colorido na imagem, geralmente para a gente avaliar fluxos sanguíneos, né? Aí vem a questão do modo M também, que também é pouco utilizado, mas na grande maioria, mais de 90% das vezes, na ultrassonografia, o modo B é o modo mais utilizado para a maioria dos estudos. E o estudo do Doppler ele vem como um estudo complementar ao modo B. Então, quando você ouve falar em Doppler, é uma variação da técnica da ultrassonografia. Quais são os principais mitos que você escuta falar sobre a ultrassonografia? De repente alguém, eu não vou fazer por causa disso, né? O que é que você escuta muito falar de que de repente não condiz com a realidade? Um dos principais é o que o paciente acha que o exame vê e o que não vê. Isso é o que a gente vê mais na prática. Então, por exemplo, o paciente ele acha que fazer uma ultrassom de próstata por cima, pela barriga, né, via abdominal, ele vai conseguir ver nódulo. Então é muito comum o homem, que já é um ser humaninho que não gosta de fazer exames, né? Diferente da mulher, que já é bem mais ligada à sua saúde, achar que vai fazer um exame de próstata e que ele vai ver câncer de próstata. Não, ele não vai ver. Ultrassom de próstata por via abdominal, basicamente ele é para avaliar tamanho da próstata. Tamanho, umas características que a gente vê também da protusão prostática para ver maiores chances de ele ter a obstrução da próstata, porque a idade avança, a próstata cresce. Então, é basicamente para ver isso. Retenção de urina, quando a próstata já está dando sintomas obstrutivos. Então, são esses sinais, né, essas características que, por exemplo, o médico que solicita, né, na grande maioria das vezes o urologista solicita, ele quer ver. Ele não pede ultrassonografia de próstata pensando em nódulo. Agora, quando é uma ultrassonografia de próstata por via transretal, que a gente usa um transdutor diferente, inclusive é o transdutor que é realizado a transvaginal, quando faz pela via retal, que você enxerga a próstata mais de próximo, aí sim você consegue realizar e verificar nódulos e até guiar para fazer a punção do nódulo. O que não substitui os demais exames também, né? O que não substitui os demais exames. Daqui a pouco alguém vai dizer assim, eu vou fazer essa ultrassonografia. Justamente, o homem, né? Porque o homem chega no consultório também dizendo isso. Eu vim fazer o exame de próstata, minha prevenção, achando que aquilo ali vai substituir a realização do PSA, a realização do toque, como eu falei, ultrassom de próstata por via abdominal, que é a via mais fácil e mais realizada, ele não vê nódulos prostáticos. Então, isso aí só vê próstata crescida. Vamos falar, aquela próstata crescida do homem que está ficando mais velho. Mas a ultrassom, ela pode diagnosticar doenças precocemente, como câncer ou problemas no coração, não? Ela não é utilizada para o coração. Existe uma variação dela, né, que aí seria a ecocardiografia, que é uma metodologia diferente, mas ela usa um software diferente. A máquina é uma linha especial que o cardiologista usa, né, para fazer o ecocardiograma. O princípio é semelhante, mas o software é diferente e a máquina é diferente. Mas a base da física é semelhante.
Aí é para estudar coração. Existem protocolos dentro da ultrassonografia geral para realizar na urgência, para você ver situações de urgência. Por exemplo, o paciente pode estar com um derrame pericárdico, numa situação de acidente. Aí pode ter protocolos, né, o POCUS é um, que você vai fazer especificamente para ver algumas situações do coração de uma urgência específica. Mas para o coração quem faz é outra metodologia, que usa a mesma base, mas é outra metodologia para a questão da avaliação do cardíaca, né? Fazer o ecocardiograma. No caso de outras áreas, não. De outras áreas, aí vem a questão de protocolos específicos para cada órgão, né? Por exemplo, tem outro mito que o paciente acha que ele vai fazer uma ultrassom de abdômen total e ele vai ver hérnias. Não é. Ultrassom de abdômen total só vê vísceras. Se você quer realizar a avaliação de uma hérnia, se for na parede abdominal, é a ultrassom de parede abdominal. Porque vai ver a musculatura para cima. Se você quer avaliar, por exemplo, uma hérnia inguinal, você vai fazer uma ultrassom de região inguinal. Que você vai avaliar hérnias inguinais, seja uma hérnia femoral, uma hérnia inguinal direta, uma hérnia inguinal indireta, que são variações que a gente vê no exame de imagem. O senhor até falou aí nessa questão de urgência, aí chegou a curiosidade, né? A ultrassonografia ela pode ser feita em caso de urgência, e o que seria urgência para a ultrassonografia? Um acidente, por exemplo, não é compatível, certamente. Depende, né? É bem utilizada para protocolos específicos. Como falei, tem o protocolo FAST, né, da ultrassonografia, que basicamente o que é que ele vai fazer ali na hora da urgência? Ele vai ver se tem derrame na cavidade. Então ele vai ver os recessos esplênicos, o recesso hepático, o recesso pélvico, para ver se tem líquido. Por exemplo, como eu estava citando aqui previamente, nesse acidente que a gente teve lá em Parelhas recentemente, teve um dos médicos lá que tinha um ultrassom ultra portátil, que é esse ultrassom de bolsa, ele fez o protocolo FAST porque ele é bem simples. Você não vai fazer o estudo da víscera, você vai ver basicamente os recessos. Foi identificado o líquido e ali se sabia que o líquido, numa situação de gravidade, de urgência, é sangue, né? É uma hemorragia interna. Então ele já foi encaminhado para a cirurgia. Então, para essas situações, sim, tem situações que você pode utilizar bem numa urgência. Existe outro mito também, por exemplo, o paciente que acha que durante uma suspeita de apendicite o exame é primordial para ele realizar uma ultrassonografia. E aqui é um grande problema, porque o apêndice é uma parte de uma víscera, né? É uma parte do intestino que é extremamente ruim. A gente falou aqui, gás é inimigo do ultrassom. Gás é inimigo do ultrassom. Então o intestino é cheio de gás. Então você vai tentar visualizar o apêndice, ele é muito difícil de ser visualizado já no seu normal, e inflamado é difícil se tiver o paciente sem um preparo adequado. E um paciente que está em crise de dor, geralmente ele não está com preparo ou com condições clínicas para fazer um preparo. Então fica ruim dele fazer uma avaliação de apêndice. O padrão ouro, para quem estiver escutando, para realizar para a avaliação de um apendicite, seria uma tomografia. O ouvinte João Medeiros pergunta o seguinte, quem tem muita gordura visceral, barriga grande, dificulta para a eficácia da ultrassom abdominal? É muito ruim para a gente sofre bastante, porque quanto mais a gente realiza o exame, a gente vai criando uma técnica cada vez mais apurada. Só que a espessura da gordura é um limitador. Quanto mais gordura você tem na sua barriga, quanto mais espessura de gordura você tem, mais dificuldade as ondas de som vão passando, vencendo barreira a barreira, até chegar no órgão que você quer. Então, por exemplo, eu costumo até dizer, quando estou na sala brincando, olha só, uma imagem de livro, porque é aquela imagem bonita, linda, que a ultrassom proporciona na tela, mas geralmente essa imagem de livro a gente só tem com pacientes magrinhos. Por quê? Porque tem poucas barreiras limitando o som que vai passando. Então, no final das contas, você tem uma imagem com maior nitidez, com maior definição, com mais qualidade para você fazer o estudo do órgão, diferentemente de quando você examina um paciente obeso, ou que tem a barriga grande, ou que tem outra limitação, por exemplo, e você vai ter que vencer barreiras até você chegar ao órgão. E aí a qualidade final da imagem é ruim, então prejudica o estudo. O ultrassom, ele é um exame doloroso ou invasivo, e como é que os pacientes eles devem se preparar para o exame? Não costuma doer, certo? A não ser se for um exame cavitário. Já disse, né, que é Geraldinho várias vezes, não dói, né? Ele sempre insiste mole, nisso, né? Não, não dói. A grande maioria dos estudos não dói. Por exemplo, quer fazer uma ultrassom de tireoide, é indolor. Uma mulher quer fazer uma ultrassom mamária, não vai doer. Dói? Não é que doa, é que pode incomodar o paciente por alguns motivos. Por exemplo, a mulher que vai fazer uma ultrassom transvaginal, endovaginal. É uma ultrassom que ela é feita dentro da cavidade vaginal. Então a gente costuma colocar o transdutor próximo ao colo do útero e muitas vezes empurrar o colo do útero. Então, dependendo da doença que a mulher tenha,
que possa o útero estar um pouco mais inflamado, isso vai incomodá-la. Além de dar do constrangimento de ter a sua cavidade vaginal examinada, também pode doer por N motivos de doenças que ela possa ter. Eu tenho vários miomas, eu tenho adenomiose, ou eu tenho endometriose. Então são situações que geram dor na pelve da mulher. E quando você vai manipular o transdutor dentro da pelve da mulher, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente, empurrando, e pedindo para fazer manobras, para estudar o útero e os ovários de uma forma com mais qualidade, isso acaba gerando um certo incômodo. Da mesma forma que você vai fazer uma ultrassom transretal no homem para avaliar a próstata, ele também não vai se sentir confortável e pode até reclamar que está sentindo uma certa dor. O ouvinte aqui, o Alfeu, né? Ele perguntou o seguinte: doutor Manassés, por que sempre são médicos homens, nunca médicas, que fazem o exame da próstata? Geraldinho aqui abriu agora os braços, que é isso? Do ouvinte, né? Assim, eu acho que é cultural, viu, Marcos? Porque, mas tipo deve assim, ter médicas que realizam, o exame da próstata, ele é um exame que qualquer médico / médica pode realizar. Qualquer profissional médico pode realizar. Porque é um exame que é ensinado na faculdade e você vai fazer uma avaliação digital da próstata, certo? Então, qualquer médico ou médica pode realizá-lo. Na área de especialidade da urologia, que é muito focada nessa área, de sistema urinário e próstata, na área da urologia você vê poucas profissionais médicas, mas já se tem isso mudado agora recentemente. Mas se tem poucas. Por quê? Porque tem a questão cultural do homem não querer procurar a mulher para mostrar a sua genitália ou deixar que ela faça um exame digital na sua próstata. Então, existe essa barreira cultural e as mulheres, por saberem disso, tendem a não querer fazer a especialidade, porque do ponto de vista de estudante de medicina, quando a gente está na faculdade, eu já tenho aí quase 11 anos que eu saí da faculdade, então a gente, lá dentro, é uma das áreas mais bacanas de estudar, que os estudantes se interessam muito, é a urologia, mas as mulheres não tendem a ir por essa área por saber da alimentação. E também por se sentirem, vamos falar também, constrangidas dessa forma. O inverso já não é comum. Homens ginecologistas, você já vê muito mais homens ginecologistas. E as mulheres já se acostumaram, não sei se é pela cultura machista, né, que a gente tem no Brasil como um todo, de os homens se acostumarem a serem ginecologistas e as mulheres se acostumarem a ir para homens ginecologistas. Então, tem essa limitação na parte da urologia, mas na parte da ginecologia a gente não vê tanto. Tem até mulher que prefere ir para homem ginecologia. Vocês escutam muito isso falar da boca de algumas mulheres. Para fechar, quais são os principais avanços mais recentes no uso da ultrassom? Como, por exemplo, a ultrassonografia 3D ou 4D. Aqui na nossa região já é uma realidade já? Já, aqui na região já é uma realidade. Não é ainda todo profissional que realiza, né, 3D e 4D, mas cada vez mais os profissionais vêm se preparando porque exige máquinas cada vez melhores, mais modernas. As máquinas mais recentes já vêm sendo lançadas com recursos de inteligência artificial, né, o IA, e isso vem a ajudar o profissional médico. As máquinas estão sendo lançadas tanto mais modernas como com softwares mais modernos. E os transdutores também são transdutores específicos para você realizar um estudo 3D e um estudo 4D. Na capital é óbvio, como sempre foi, vai ser mais fácil você encontrar esse tipo de exame. No interior, isso vem gradativamente aumentando. Por quê? Porque exige do profissional, exige da clínica um investimento altíssimo que os pacientes não têm noção. Por isso que exames que usam 3D, 4D no privado, né, tem um custo bem maior, porque o investimento é maior. E do ponto de vista financeiro, tem aquela história, se você investe, você tem que tirar um investimento. Então, infelizmente, acaba tendo um custo alto agregado. E no Instituto Penedo hoje vocês contam com toda uma estrutura para realizar a ultrassom, não é isso? Isso. Hoje o Instituto Penedo já está com um serviço de radiologia funcionando. Hoje o Instituto Penedo já realiza densitometria óssea. O Instituto Penedo também já realiza exames de radiografia, né, o famoso raio-x, já está funcionando. E também já há alguns meses a gente está com a sala de ultrassonografia funcionando, onde a gente realiza os exames gerais lá no Instituto Penedo. Pois não. Então a gente espera aí, doutor Antes, nosso doutor Osso, seu amigo aí. Tá de férias, né? Tá de férias, seu amigão aí de longa data. Diga, ei, volta da viagem. Tem que voltar já. Minha volta da viagem, vai botar o Instituto Penedo para andar. A nossa ouvinte Mariazinha colocou: doutor Manassés, além de ser muito competente, é muito humano e muito lindo. Merece o título de doutor Colírio. Geraldinho, você que é um cara que entende essas coisas. Começou, tava demorando. Você concorda com esse título de doutor Colírio para doutor Manassés?
Mas o título foi dado aí pela mulherada, né? Então eu não vou Não foi a mulherada, Mário. Eu vou apanhar em casa, viu? Foi Yane. Foi Yane. Então, mas Aí faz parte aí do você público, chama ela né? como? Cremosa. Pronto, vai chamar de cremoso agora. Chamar Geraldo de Cremoso. Geraldo e Marcos Dantas aqui. E ela, daqui a pouco ela vai me encher o saco, viu? Que eu mandei a foto pra ela chegando na rádio. Ela disse: você me traiu, você tá indo por hora de Marcos Dantas. Ela vai ver ela tirando onda agora. Iane é uma figuraça, né? Nossa querida Iane Daniele, que dá um show aqui nas manhãs da 95 FM. Doutor Manassés Medeiros, ele é médico, especialista na família e ultrassonografia. Atende no Instituto Penedo, na Rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 849-9103-8668. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. Só deixando aqui o abraço a todos os ouvintes aqui do programa do Marcos, do Panorama 95 e aqui do Check-up. Obrigado pela recepção aqui de Geraldino. Marcos, primeira vez que eu venho aqui no horário de Marcos no Papo Saúde. Já tenho vindo em outras situações, mas agradecer a todos os ouvintes aqui e dizer que a gente está à disposição lá no Instituto Penedo, tanto para os atendimentos de clínica médica, né, como para os atendimentos de ultrassonografia. Teve alguma dúvida, é só ligar aí ligar não, que hoje quase ninguém liga, né? Impressionante. O pessoal só faz o WhatsApp. Só é falar aí de forma digital. No WhatsApp, né? Chama no WhatsApp aí do Instituto Penedo. Também tem o Instagram, que é o Instituto Penedo. Isso, né? @Instituto Penedo ou no meu pessoal, @Manassés Medeiros. Quando você clica no link, você vai cair no WhatsApp para falar com a clínica e a clínica vai te dar todas as informações que você deseja. Ok, 7h28. Já a gente volta.